Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, intervencionistas. Muito embora eu ache que no Brasil não existe mais intervencionista raiz, intervencionista verdadeiro, são muito poucos. Os demais são intervencionistas com interesse de algum cargo dentro do governo, fazendo parte do sistema podre que nós estamos vivendo. Porque se houvesse intervencionistas de verdade, como eu sou, como eu sinto na alma a intervenção, nós estaríamos nas ruas pedindo a intervenção militar, nos moldes da intervenção de 64, que realmente limpou a nação de comunistas. Depois houve um problema sério, eles voltaram e tomaram conta do Brasil, e hoje o Brasil é um país que não é mais um país democrático. Hoje não tem mais patriota, hoje nós temos idiotas que acho que não sabem nem o que é um regime ditatorial e um regime militar. São duas coisas distintas e que na época dos militares nós fomos muito felizes. Acho que durante toda a minha vida, que não é tão pequena assim, que eu já estou velha, foi a época melhor da minha vida, com mais tranquilidade, com mais segurança e principalmente com escolaridade. Um país que não tem escolaridade é um país fadado à derrota total. A escola ainda é a única possibilidade de um país ter sucesso e ter progresso. Não é o caso nosso. Não é. Porque o que menos o governo pensa é na saúde e na educação. Também ele não pensa na ecologia. Não, nossa fauna, nossa flora pode ir para o inferno, que eles não estão nem um pouco preocupados. Chegam a dizer mesmo que, para que mata? Não é? Para quê? Não faz nada, que morra todos os animais, põe fogo nas matas, isso tudo faz parte de um governo comunista. Ou, se acharem melhor, socialista. Né? Um governo que não está preocupado com nada, a não ser em passar a mão na cabeça dos seus filhinhos, que são pessoas inadequadas a fazerem parte de um governo. Porque são pessoas que não têm muita moral, né? São pessoas ridículas, que falam bobagem a 3x2, não sabem nem o que está falando, nem o que está fazendo. Muitas declarações que eles fazem, eles prejudicam o próprio pai, que também não é flor que se cheire. Nunca prestou, nem desde o tempo do exército, então isso é uma coisa que você não tem medo de falar, porque é verdade. Ele só não foi expulso do exército, embora tenha sido expulso da escola militar, porque tiveram pena dele, porque era jovem, então resolveram fazer um examezinho nele, médico, para que ele fosse aposentado, só que nesse exame deu que ele era um deslocado, um homem que tinha problema mental. Esse é o homem que o povo brasileiro votou e colocou como presidente da República. Um homem negativista, com uma doença que está aí matando e assolando o mundo com a morte. Mas o Brasil foi o único país que fez dessa doença um trampolim político. Uma briga entre ele, João Dória e outros. Talvez ele tenha dado dinheiro para todos os governadores. Não sei se deu para todos ou se deu só para aqueles que são amiguinho deles ou aquele que era inimigo, ele não deu nada, a gente não sabe. Isso precisa ser, inclusive, colocado em pratos limpos. Porque o Brasil é uma república federativa e é ele o responsável pela federação. Pelo menos era assim, não sei se eles já mudaram por causa do comunismo. Porque hoje eles mudam como quer, faz o que querem, rasgam a Constituição, batem na nossa cara com as tiras rasgadas e aí o povo fica calado. O povo idiota é assim mesmo. Povo sem raça, sem tradição, sem história. Povo que não toma conhecimento do que é patriotismo. São mesmo idiotas. Povo que come a migalha que cai da mesa dos seus senhores. Não sei se são tão senhores assim nosso, porque nós somos os patrões desses governantes ordinários, ladrões que estão aí.
Inclusive, parece que grande parte do que estavam presos, julgados, condenados em primeira, segunda, terceira instância, estão todos nas ruas. O interessante é que o governo recebeu o dinheiro que eles roubaram, ficou com o dinheiro e eles estão nas ruas. Será que não teria que devolver esse dinheiro para os inocentes, que tão inocentes, inclusive ficaram com condições de serem presidentes da República? Ou de serem, pelo menos, candidato à presidência da República. Em breve, o Cabral também vai sair, porque é outro inocentinho que está lá. Não é? Então, a gente vai ter que ficar quietinho, porque nós somos os patrões, mas quem manda são eles, porque o sistema dá a eles este respaldo. Quando nós deveríamos dar respaldo aos nossos militares que tomassem esta nação e fizesse dela uma grande pátria, não permitisse que se fizesse uma pátria grande, porque isso é coisa de comunista. Então, a nossa esperança ainda está nos nossos militares. E, embora parece que eles não estão tomando tanto conhecimento assim do povo ou das suas funções de guardiões da soberania nacional, e nós somos soberanos, porque o poder emana do povo e o povo é soberano, parece que eles não estão ainda se lembrando que eles são os responsáveis, assim como os nossos militares maravilhosos, que é o nosso orgulho, os nossos heróis de 64 fizeram. Vieram e nos tomaram nos braços, e eu nunca vou esquecer disto. Inclusive, eu fiz parte desta grandiosidade que houve em 31 de março de 1964, na madrugada do 1º de abril. Mas o que me deixa muito triste é ver o acúmulo de evangélicos, católicos, espíritas, protestantes, umbanda, quimbanda, macumba, todos na rua ontem. Se todo aquele povo estivesse na rua pedindo intervenção militar, tudo aquilo que eles pediram com cartazes, inclusive cartazes pobres, mal feitos, horrorosos, com uma falta de gosto impressionante, como a estada deles nas ruas, se eles tivessem pedido intervenção militar, hoje não estaria mais, talvez, nenhum no governo. E tudo começaria de novo. Eles ficariam 3 meses no governo, ou sei lá quanto tempo, geralmente 3 meses, e chamariam uma eleição com uma pessoa decente, uma pessoa que tenha equilíbrio emocional, uma pessoa que não receite cloroquina para quem está morrendo, uma pessoa que, quando vai entubar o seu sei lá o que é, né? Porque a gente não sabe o que nós somos mais do governo. Nós éramos patrões, agora a gente não sabe o que é. Mas o governo ainda é responsável pelo nosso bem-estar, porque quem votou nele, o gado que votou nele, votou para esse fim, para que ele cuide do povo. Mas o povo que está doente não tem leito. Precisa que ele saiba que leito não é cama. Leito é um kit todo, inclusive médicos capacitados para entubar alguém. E que nesta intubação, que é uma coisa muito séria e dolorosa e perigosa, se você levar as mãos, você pode ter uma parada cardíaca. Então, não tendo remédio adequado, que é uma sedação, um analgésico, para que aquele infeliz paciente suporte tão dolorosa doença, não morra antes da hora. Não é? Mas ele não está preocupado. Aí ele manda, o povo está lá amarrando, os médicos têm que amarrar os doentes na cama como animais, porque não tem remédio. E o povo lá de Manaus, o senhor Pazuello, o general Pazuello, que tirou, em um mês ele tirou o Mandetta e tirou o Nelson, que eram médicos da saúde, que estava tomando conta da saúde. Ele tirou e colocou o Pazuello. Pazuello é um general.
e lia na cartilha que o Bolsonaro lhe oferecia. Quero que seja assim. Aí ele foi fazer uma visita lá como ministro da Saúde. Ele foi fazer uma visita em Manaus, com segunda, terça, quarta, quinta e sexta, levando cloroquina para quem estava morrendo. Cloroquina não tem nada a ver com Covid-19. Mas foi isso que ele levou. Ele mandou fazer uma quantidade de cloroquina, 4 toneladas de cloroquina. Ele vai ter que enfiar em algum lugar. Então ele enfiou lá nos coitados que estavam morrendo. E não levou oxigênio. Então eles morreram asfixiados por falta de remédio. Mas o nosso povo, esses cristãos, né? Os cristãos brasileiros foram às ruas para apoiar este homem que, infelizmente, não tomou conhecimento de uma doença letal como nós estamos vivendo. E assim nós perdemos 400 mil brasileiros. E ele não tomou o menor conhecimento. Ele não veio a público nem um dia dizer: meus pêsames. Se os senhores que estão sofrendo a dor de perder um ente querido precisarem dos seus presidentes, o seu presidente está aqui, à sua disposição. Não, ele não fez isso, porque o orgulho dele não dá para isso. Ele é o dono de tudo, ele fala: eu mando, eu sou dono de tudo. O exército, o meu exército, o Bolsonaro, o exército não é seu. O exército não é do governo, o exército é do Estado. E a Polícia Federal também. Viu? Você tem que se limitar a ser presidente da República. Nem chefe de Estado você consegue ser. Seja só presidente, que já tá bom. Faça pelo menos o seu papel normal, de presidentinho da República, só. O maior cargo de uma nação, você não sabe fazer nada, porque cada dia você fala uma bobagem maior. Todo este aparato que foi feito ontem, no Brasil todo, que é um país continental, com essa quantidade de gente que parecia assim enxame de abelha africana, que estava todos na rua, um verdadeiro enxame de abelha africana, matando a esperança do verdadeiro brasileiro, que a abelha africana mata, venenosa, assim é o povo. Isso aqui não vai valer nada, porque daqui a uma semana ele já está fazendo outra sujeira. Vocês dão apoio hoje, amanhã ele faz outra sujeira. Eu ia falar uma besteira aqui, mas eu vou respeitar o povo, não vou falar uma besteira maior. Porque realmente o Bolsonaro nasceu para falar besteira e para fazer bobagem. Porque em 30 anos de governo ele não fez nada pelo Brasil, a não ser mamar na teta do nosso governo. Eu queria que vocês me mostrassem uma ação assim legal que ele tenha feito pelo Brasil. Ele não fez nada. Nada a não ser fazer o povo passar vergonha lá fora, chacota dos outros países pelo governo que tem. O Brasil não está totalmente desgovernado. Sem governo, não tem. O Brasil está um país, vamos falar mais uma vez, ingovernável. Nós estamos ladeira abaixo, o comunismo entrando de sola no Brasil, estudantezinhos das faculdades vêm todos os nossos grupos, falando abobrinha, falando bobagem que ele ouve de professor que está comunizando todos eles, que a maioria dos professores são comunistas. Em 64 também os intelectuais, os artistas eram comunistas, e isto continua pela vida fora. E aí eles vêm e não deixam você falar nada. Ao invés de você fazer um grupo pensando em melhorar a nação, não, você faz um grupo para brigar, discutir e um xingar o outro dos piores palavrões que você pode imaginar. Esse é o Brasil brasileiro. Eu, por exemplo, sou comunista perante os povo que está, alguns que estão no grupo, achando que está fazendo uma maravilha de falar isso. Uma mulher que com 17 anos e meio já era uma mulher que sabia que o Brasil estava tudo errado. Agora eu quero deixar claro para vocês que quando vocês me chamam de comunista, vocês estão chamando uma organização fundada
por um homem ilibadíssimo como Ayrton Bueno, dentro do clube militar, que chama-se Família Militar de 1964. Vocês estão levando todos eles ao nível de comunistas. E isto pode vir a acarretar algum problema para vocês, porque isto é crime, levantar falsos testemunhos. Porque eu odeio comunista. Odeio. Acho que comunista, o lugar dele é num paredão com uma ponto .50 na boca. Porque nenhum país comunista foi franco, liberado, foi extremamente bem sucedido, um povo intelectual, um povo rico, não, é um povo miserável, um povo paupérrimo, como é Cuba, como é a Venezuela, né? E outros países por aí, a Bolívia, inclusive o Brasil já está no caminho, assim, a passos largos para ser uma Venezuela, e vocês não falam nada. Até quando vocês acham que a gente vai aguentar tudo isso? Sabe por que nós estamos quietos? Porque no Brasil não tem povo. No Brasil tem um bando de analfabetos, um bando de gente que não sabe por que está no mundo, que não sabe discernir o que é um país democrático, um país socialista, um país com um governo, com um regime militar, ou um país ditatorial. Não sabe. Para eles apenas existe o Bolsonaro, acabou. Bolsonaro virou mito, virou santo, virou Messias, acabou, ponto. São idólatras, são ignorantes, principalmente esses malditos que saíram dia 1º. Agora eu quero perguntar para vocês, o dia 1º de maio é dia da gente parabenizar os trabalhadores. Que trabalhadores que eu ia parabenizar ali? Os que estão passando fome com R$150 de auxílio emergencial, ou os trabalhadores de 30 milhões que estão desempregados? Ou os 6 milhões que nem procuram mais emprego porque sabem que não acha? Qual deles vocês querem que eu parabenize? Ou eu vou parabenizar o Bolsonaro porque ele deu R$150 para um homem cuidar da sua família. Ontem fui perguntado a uma senhora já bem idosa, bem pobrezinha, o que a senhora vai fazer com esse dinheiro? Ela respondeu: vou comprar um botijão de gás, arroz e feijão, que é o que eu posso comprar, porque um pacote de arroz está custando R$32. Mas ele teve 9 toneladas para mandar para Beirute. Ou vendeu todo o agronegócio para a China. E nós ficamos sem nada. Nós estamos comendo arroz importado. Eu quero perguntar para vocês até quando? Até quando? Até quando vocês acham que você tem coração para aguentar isso de boca fechada? E agora qualquer coisa, eles falam em prender a gente. Então quer dizer que nós estamos vivendo realmente num regime ditatorial. Agora sim nós estamos vivendo uma ditadura. Mas em 64 nós não tivemos ditadura. Nós tivemos 5 militares de alto poder e alto nível, dignidade, lisura, patriotas de alma e coração, que fizeram 1 milhão de casas para pobre. Hoje não é feita nem um casebre, nem um rancho. E minha casa, minha vida, você abre a porta e já cai o batente. Então nada agora é feito para o pobre. O pobre não existe. Ele governa única e exclusivamente para o agronegócio, para os banqueiros e para os milionários. Só. Pobre, ele quer que se exploda, como diz o Chico Anísio. Até quando vocês acham que a gente vai suportar isso de boquinha calada? Bolsonaro, você está arriscando muito a sua vida de armar esse povo. Porque esse povo é capaz de descer do carro com um pedaço de cano na mão e acabar fazendo uma loucura na rua, que nós não queremos ver sangue dos nossos irmãos jorrando na calçada. Agora, se você der a arma na mão de um povo ensandecido de fome, porque a fome ensandece, eles são capazes de fazer uma guerra civil. E não esqueça
que o povo de Lula está dizendo em tomar o Brasil, mesmo sem eleição. E eles são gente que faz. Quando promete, faz. São organizados, são comunistas, são perigosos, mexem com gente de alta periculosidade, mas tome cuidado, porque você não está tão feliz assim não. Não é este monte de enxame de abelha africana que estava na rua ontem que vai livrar você da CPI, que vai livrar você de ter sido chamado de genocida por muita gente, inclusive lá de fora, que vai livrar você da sujeira que você está fazendo no Brasil. Não só você, mas todo o corpo governamental. Todinho. Todinho. Que coisa mais feia do que vocês fizeram por Renan Calheiros não ser o relator? Tá certo, ele não é um homem libado, ele tem 19 processos nas costas. Mas quem não tem? Aí dentro, quem não tem? Quem? O Lula tá. Pode ser o presidente da República. Homem condenado. Não só ele, mas o Cunha também tá por aí. E como ele, muitos. Vocês são tão, assim, contra o que é certo, e que a gente fica, passa para ver se a gente consegue entender, mas não consegue. Quer dizer, porque o Moro conseguiu prender rico e branco, eles saíram da cadeia e foram para a rua direto, e o Moro, por ter sido um juiz, 23 anos de magistrado, ele está sendo praticamente condenado por vocês, porque ele prendeu os diletos de vocês. Agora, se ele tivesse prendido preto e pobre, ele seria condecorado com uma coroa de ouro. Esse é o Brasil brasileiro. Esse é o Brasil tupiniquim que nós temos que suportar. Portanto, eu vou parar para mim não falar mais bobagens do que eu tenho vontade de falar. Nós temos que dar um jeito de nos armar de coragem, de verdadeiros patriotas e não idiotas, e não aceitar mais tanta barbaridade. Não fizeram nada pro Brumadinho, não fizeram nada pro Mariana, não fizeram nada pela Amazônia, não fizeram nada pela nossa costa marítima, que encheu de óleo até hoje, ninguém sabe o que é. Os nossos manguezais acabaram, os nossos animais estão morrendo em Mato Grosso. Até quando nós vamos suportar tudo isso? Ninguém diz uma só palavra. Nada. Gente, como é que eu que vivi 64 inteirinho, da queda do Jânio até hoje, como é que eu não vou dizer que eles foram os melhores homens do mundo? Porque nós tínhamos criança com 14 anos, tinha trabalho. Hoje um homem, pai de família, não tem trabalho. Mas até quando? E aí vocês vão culpar o quê? É culpa do lockdown. Que lockdown que foi feito no Brasil? Com o povo todinho na praia. Com o povo todinho fechado em casa de show de noite, fazendo farra. O povo brasileiro não sabe ser obediente, ser brasileiro, ser patriota, tomar cuidado com ele e com o seu próximo. Eles não sabem. Eles não usam máscara porque o presidente não usa. Eles não lavam as mãos porque nem água não tem saneamento básico, não tem nada. Isso aqui acabou e a banda não tocou. Entendeu? Mas para encher a rua com enxame de abelha africana, todos eles com seus chefes, com muitas dívidas perdoadas pelo próprio presidente, foram todos os robozinhos para a rua. Fizeram o maior bonitão, né? Agora que nós vamos ver o que é bom para tosse, daqui para frente. Vamos ver o que vai acabar isto, não é? Vamos ver. Vamos ver, porque lá em cima tem um Deus que está vendo tudo. E o próprio Jesus Cristo vai dizer: afasta-te de mim, obreiro do que é do mal. São vocês que são falsos milagreiros, que vão dizer para Jesus naquele dia: não curei coxo em teu nome, não curei cego em teu nome, não tirei demônios do teu nome. Jesus vai dizer: afasta-te de mim, obreiro do que é do mal, pois não vos conheço. Vocês ontem estavam nas ruas fazendo mais um milagre, dando ao Bolsonaro
todo o respaldo do mundo, como se ele fosse um homem ilibado, um homem maravilhoso, que estivesse levando essa nação aos píncaros da glória, como os nossos militares de 64 levaram. Jamais o Bolsonaro terá condições para fazer isso. Ele e ninguém, a não ser os nossos militares de hoje, se eles acordarem e fizerem a lição de casa, aí pode ser. Caso contrário, dificilmente o Brasil vai ser alguma coisa a não ser um país comunista e acabado. Não será mais o celeiro do mundo, será o país da fome, que almoçará rato e jantará cachorro, assim como a Venezuela. Nós seremos uma Venezuela muito em breve, se as coisas não mudarem. Boa noite a todos e um abraço.